Bacana, obrigado, viu, Wilson? Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, ouvintes, escrito, bairro São Pedro, o pastor Simão, a sua irmã Maria Bethânia, o falecido Jorge, o esposo. Eu vou parar, eu vou mudar hoje essa dedicação de oração. Você não está achando, não. Se está perto, se é família, se é da obra, e até mesmo vocês do outro lado, tem que falar o nome, porque aqui é a casa de Deus, e toda vez que nós a citamos ou representamos o nome, é abençoado. O esposo dela, os filhos dela, o esposo do Aparecido, a esposa de Jorge, filha. Ô Jorge, está vendo do outro lado dele? Deus mandou te falar para você ficar calmo, está tudo sob controle aqui. Ainda que sua preocupação é grande, mas Deus te sua preocupação e vai te dar o direito de vir você trabalhando. Ouvinte, inscrito, minha família, deixa eu dizer para vocês um negócio. E quando eu começo, eu não paro. Olha, quando Deus fala, a obra, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ai, evangelista, o que significa? Tem muitas pessoas que estão achando que é a obra das suas mãos. Ó, quando eu era novo, meu pai comprou 2 quadros. Um com 2 casinhas de sapé de palha, no quadro, e o outro de uma lua descendo a cachoeira. E o da lua, ele deu para a mãe dele falecer, ele foi para o céu. Mas a outra ficou lá em casa e está lá. O firmamento, você firma seus passos, anuncia não da sua boca, porque Deus está anunciando o seu nome, a obra de suas mãos, que significa de tudo que você fizer, de tudo que você está fazendo. Porque ele afirma, na palavra dele, aquele que se importa com a obra do Senhor, aquele que se importa com as coisas que vêm do Senhor na Bíblia e confirma, é confirmado também, não só na terra, como a sua salvação. Eu vou te falar um negócio. Todo dia, pela manhã, ainda 4 e pouco é a madrugada, 5 horas é a madrugada, o Senhor assentado no alabaçubre cantalaias anuncia o firmamento do seu amor e misericórdia sobre nós todos. Mas eu vim te dizer, olha para você ver como é que Deus é bom com aqueles que ajudam a obra. Presta atenção. Quando chega ali, não no calor, às 5h30, 5h40, 6 horas, o sol não nasce. Eu sei que a vida é difícil, e eu sei e passo por isso, nós passamos. Imagina o Brasil, o país da África, da Indonésia, do Japão, da Índia, e daí está tudo. Quantos livramentos o ser humano toma sobre a face de Deus? Firmamento não seja sua mão, das suas mãos. Eu vou te contar um mistério, eu só não sei de água boa. Eu almocei às 1h06 da tarde, às 13h06, tem até agora sem comer quase nada. E muitos falam assim, quando for beber o sangue e o corpo de Cristo, comei uns aos outros na tua casa, na própria casa, porque não vai para a casa do próximo para comer. Bom, mas não tem como ser usado demais por Deus cheio, a barriga cheia, não, né? Às vezes sua localidade, para você ir na igreja é mais fácil, já ter um carro, uma moto, uma carteira, passaporte, a vontade de ônibus. Eu sou testemunho e sei o que eu faço, o meu pastor faz. E sei o que é bom. Só vim te dizer algo. Eu tenho 24 anos de evangelho, 32 anos, 33 em fevereiro do ano que vem. Eu acho que eu nunca preguei com a barriga cheia, ou sequer tomar um café com 3 pães, margarina assim, e um copo de 300 ml com café e leite. Para ser usado na minha profissão evangelista, é assim, Simão que explique, se ele quiser, que é nosso pastor gente boa. Chegar no aniversário, ninguém vai anunciar. Porque quando nós clamamos, o Espírito Santo se move com o nosso sofrimento. E o Espírito Santo começa a cantar e age em todo momento. Mas por outro lado também é ruim, porque você vai encher sua barriga, mas você vai ficar num peso, você não vai totalmente falar o que o Espírito Santo quer.
Mas você vai fazer o que é da sua carne, que eu não sou bobo. Às vezes você quer uma oportunidade para trabalhar na igreja. Vou anunciar aqui que tem muitos que vão chegar também, que Deus está me revelando. Não. A sede, aonde fica o altar da casa do Senhor, é no país do Brasil. No estado de Minas Gerais, na cidade de Minas Gerais de Ponte Nova, no bairro São Pedro, Armindo Pereira, número 340. Aqui está precisando de obreiro. Aqui está precisando de cooperadores, tanto homem como mulher, diaconisa, diácono, presbítero, pastor, missionário. Eu vou te falar um negócio agora, com toda certeza. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui embaixo. Você já pensou se tivesse todas essas pessoas que nós pedimos a Deus todo dia para dividir aqui a obra do Senhor? Como é que ficaria repartido? Tudo legal. Mas ainda que não chegue, que eu profetizo em nome de Jesus que chegue, ele fica um dia e eu fico outro. Ele fica um dia e eu fico outro. Só um momento que eu vou falar para você que hora é esse de Deus. E assim vai. Uma vez sim, uma vez não. Um dia sim, um dia não. Mas eu só vim te dizer algo. Existe hora extra na obra também. E o galardão dele só aumentando. Ele faz de dia, de madrugada, de tarde, de noite. Aí você vai pensar assim, mas não tem nenhuma visualização. Isso que você acha. Ainda que não tenha, ele está dando crédito à palavra de Deus e fazendo mais. Aí você vai falar que eu estou fazendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Simplesmente eu sou evangelista do Espírito Santo, ele é pastor do Espírito Santo. E minha boca não sai mal, né? Não sai obra toda hora. E você acha que eu já estou saindo de Levítico, estou indo para Números, já é o 4º livro da Bíblia. Simplesmente, eu vou te falar, velho, eu não vou falar mal. Bispo Leonardo, não gosto de ver que ele perturba a minha cabeça. Pastor Antônio Júnior, gente boa, obra grande tem na vida dele. Igreja Universal, não agradei muito. Sai lá com vontade, sai lá viciado ainda. Eu. Mundial, toalhinha não dá, a minha tá suada aqui, ó. Deixa eu mostrar você. Não é nada não. Que puder ajudar a obra. Mas se você estiver com câncer, pode ser que você vai levar a cura do câncer aí para sua casa com a toalhinha, você não dá nada, não precisa. Só quer que seja feliz e ajuda a obra. E as outras, etc. Só que, não, Deus é muito falando, eu fui lá 10 anos. Hoje parar um negócio. Presta atenção, estou no ministério, igreja pentecostal, ministério chama de povo. Deixa eu falar um negócio. As pessoas querem mídia, aí vocês vêem na televisão, vêem no réu, vêem no YouTube, vêem em tudo que você pensar. Você não repara que essas pessoas que acham que são ricos, eles vão ao banheiro, eles almoçam, eles jantam, eles namoram, ele leva filho para a escola, cuida da mãe e do pai, são todos normais, são. Mas algo eu vim te dizer, se você dedicar suas mãos para ajudar a obra, Deus te estende, te salva em todo sentido, na vida financeira, espiritual, conjugal, material, ministerial, amorosa e na salvação do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai minhas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não me deixei induzir a tentação, mas livrai do mal. Amém. Jesus, neste momento me humilhando, encurvado de joelho na tua casa, eu peço a proteção para mim, o pastor Simão, a família de Simão e minha família. Não que eu cite o nome, que o Senhor não quer que cita mais os nomes, que eu tinha comentado de Simão há mais de um mês. Ajuda o pastor Simão, a família dele, me ajuda também a minha família, na vida financeira, na vida minha de Simão, espiritual, conjugal, material, sentimental, ministerial, na saúde, na vida conjugal. Ó Deus querido, Deus amado, neste momento, nessa hora de graça, visita o bairro São Pedro, que está passando grandes tribulações na vida financeira que o Senhor me mostra, na vida material e amorosa. Ó Deus querido e Deus amado, eu sei, o pastor Simão sabe, nós sabemos que é o preço da cobrança de um trabalho. Às vezes eu não aguentava mais, eu tinha que ir embora, o pastor Simão também.
Todas as pessoas que eu fiz pela minha deficiência, aproveitando falando, é 1 ano, 5 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos no máximo. Eu nunca fiquei mais de 5 anos sem serviço nenhum. A não ser com meu pai, que foi 20 anos. Ó Deus querido e Deus amado, nos ajude, nos diz, nos oferta, no alimente cada dia, Senhor, para ajudar esta obra. Abençoe essas pessoas que têm ajudado de bom coração em todo sentido. E aquele que dá um copo de água fria, esse é o meu pequenino, o Senhor reconhece. Ó Deus querido, abençoe a igreja, a inauguração do dia 12 do mês de agosto, sábado, ano 2017. Em nome de Jesus, que eu lembro que eu estava aqui, né? Aqui está também a inauguração da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo e Fé. Mês de agosto, sábado, dia 12 de 2017, na cidade de Portidão, Minas Gerais, na Ação Brasileira, Rua Armínio Pereira, no 340, bairro São Pedro. Culto todos os dias, horas de 7 da noite. Deus, visite do outro lado as pessoas que ajudam esta obra, que se dedicam a ouvir, mesmo que ainda não vejo, ou que se não vê. O Senhor ajude esses inscritos, ajuda a cidade de Ponte Nova, libera o perdão, Senhor. Visita os hospitais doentes, os asilos. Eu sei que eu estou fazendo a obra aqui, o Senhor está cuidando dos meus lá. Eu sei que o Simão está fazendo a obra, que o Senhor está cuidando deles. Mas não deixe que o inimigo nos segue e que a glória do Senhor lá em cima visite o nosso casamento e a nossa propriedade que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Vamos louvar mais uma em nome de Jesus, que hoje tem corinho de fogo para quem gosta. O altar está fumegando de poder, porque Deus já está aqui 24 horas. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor
onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, oh, amém, amém. Orianda lamanaia subricanta labachai. Olha, me revela a voz do Espírito de Deus Santo que você, missionária Ingrid e pastor Maliere, vocês estão passando uma dificuldade financeira, material para casar tão grande, que Deus manda te falar, missionária e pastor Maliere, as suas derrotas não veio do Senhor, mas Deus deu fim na sua vida, que está muito ruim, e te abençoou com muito para vocês casar. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Eu vou te mostrar agora como um traficante se cai de joelho em toda a sociedade em Ponte Nova e circunvizinhança vai ver. Presta atenção que o sonho dele é aceitar Jesus e servir a Deus. Só um momento. Só um momento. E só um momento. Me revela a voz de Jesus, Carlos Roberto Freitas. Você é conhecido demais aqui na cidade de Ponte Nova. Vou te dizer algo. Já armaram cilada para você muitas vezes para te matar, mas Jesus não deixou. Ainda falaram mais ainda que a sua vida parece que foi consagrada ao diabo e muitas pessoas de fora bateram macumba para você, até mesmo para tirar a sua vida, mas Deus não deixou. E você falou com Deus, a minha família está passando necessidade, o meu trabalho é esse, e pessoas ainda queriam zombar do seu rosto e da sua casa, mas Deus não deixou. Mas eu vim te dizer para você cair de joelho aí. Cai de joelho. Que você é ungido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é evangélico a partir de hoje. Porque Deus manda te falar com aquela voz sua que partiu lá em cima. Mas seu avô mandou te falar para você servir a Deus. Porque você vai parar com o seu dinheiro até aí, ter pegar seu acerto sobre isso. Seu trabalho. Aí você trava. Você saber que a Deus, você pediu esse recado mesmo que sua mãe e seu pai não vejam, mas eles não vão ver, pelo livramento que Deus te dá. Mas pega o que tem para ninguém tomar tua coroa, o seu trabalho é lá em Mariana e você fechou da empreiteira no valor de 3.400, 3.700. Amém? Aceite Jesus e continue nesse caminho que ninguém tem nada a ver com sua vida, mas Deus te chama para a obra. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Vamos louvar o corinho de fogo? Em nome de Jesus. Bate palmas, 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 bate palmas pra Jesus. Bate palmas, 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 Ele é a nossa luz. Bate palmas, 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 bate palmas sem cessar. Jesus Cristo está batendo seu coração, Ele quer entrar. Jesus Cristo está... Pastor, no seu coração, Ele quer entrar. Oh, glórias, aleluias. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glórias, aleluias. A igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã.
Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, não impede a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Jesus convida pra com ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. Um evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Mas agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O homem que subiu na Galileia se chama Jesus de Nazaré. Agora está comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Que Deus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Jesus passou seu sangue aqui. O mal saiu, não existiu. Jesus passou seu sangue aqui. O mal saiu, não existiu. O sangue de Jesus há poder para curar, para salvar. O sangue de Jesus há poder, salve e curar, Deus já estou. Salve e curar, Deus já estou. Aleluia. Deus manda falar para o Senhor, pastor Hernanes, que Ele ama muito o seu filho homem, viu? E Deus manda falar que sempre terá serviço e trabalho para Ele. E também Ele está colocando saúde nos seus ossos, no seu organismo, nas veias e no seu cérebro, para que você viva mais, tá? Em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluias. Agora eu vou passar para as ofertas, né? Porque essa é o WhatsApp Simão, 31984378890, alguém quiser conversar com ele, de oração. E a chave Pix também, 31984378890. Para aqueles que querem ajudar com dízimo, oferta, voto, o que puder. Mas se não puder, Deus vai te ajudar do mesmo jeito, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado a vocês que ajudam essa hora. Vocês não vão sair daqui com as mãos vazias, não. Porque o homem com a mão furada está passando por aqui. Ele passa, o próprio Jesus passa. Ele passa com fogo. E o que dá com bom coração, ele devolve em dobro. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem está abençoado em nome de Jesus, está passando, o Senhor precisar. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará. E Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que te ajudam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, enquanto o Senhor entregava o que é de Deus, que você sempre ajuda de bom coração, Deus me mostra que há muito fogo de poder de Deus nas suas mãos. E ainda a autoridade, mais ainda que você pediu sobre a sua família e o ministério onde você está. E Deus manda te falar que nessas mãos, ai daquele que tocar em ti, na tua família, ele mata por causa de ti. E Deus manda te falar que você muitas das vezes tem preocupação, sim. Não sei o porquê que Deus manda te falar. Com a minha mãe, com o seu pai, você fala assim, minha mãe e meu pai não são salvos. Eles estão salvos, que eles são evangélicos. E o Senhor sabe, amém? Até aqui, pastor, em nome de Jesus. Tá, mano? Mas, irmãos, está aí? Deus manda te falar. Vamos continuar a oração. E dentro do seu benefício, do seu pagamento, tem um sistema como da lei de um aumento muito alto. Eu não sei quanto é. E Deus quer aumentar rápido. Pelo dia que você vai ter um dia que você vai chegar lá, você vai ser. Você não precisa nem falar, mas eu vou aumento para você. E você tem direito a uma cesta básica de alimento. Eu não sei por que Deus está me revelando isso. Eu não duvido dessa revelação. Mas Deus não vai ser feito mesmo provar que esses bebidos, cacaceiros, drogados, não é como você não. Amém? Amém. Recebe. Isso é confirmação. Porque eu estava pensando nisso mesmo. Não. Isso é confirmação. Não tem nem interesse, mano. Você é de outro Deus, você é de Jesus, tá? Não, você explicar. Tá? Agora eu vou passar a parte das palavras do Senhor em nome de Jesus. Que está localizada no princípio. É o nascimento de Jesus que é a pregação hoje. Ó Deus querido e Deus amado, neste momento de graça e de poder, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor. Todo mundo em nome de Jesus, que vai ouvir esta palavra, que essa palavra entre ser dos céus, decanta, laga, subriando. Ô terra na Blacé, que o Senhor ajude a terra de Ponte Nova, a família do irmão Hernando, a sua esposa, os seus filhos, seus netos, o pastor Simão, sua família, minha família também, eu e minha família. Ó Deus, ele anda naga subricanta naga serve. Porque assim diz o Deus sobre o povo da terra. Vocês estão achando que eu, Senhor, estou brincando com vocês e que a minha obra irá terminar sobre essa terra. E vocês ainda imaginam e não têm noção do que eu vou fazer, mas vocês vão aprender a me servir. Um por um vai ver a mão da ira do Senhor sobre os céus e a terra a partir de agora. Eu vou enviar praga, fome, deserto e ainda vou desempregar. Pessoas vão olhar para vocês como nojo, porque vocês não sabem servir a Deus e também não querem servir a Deus. E vocês vão achar muitos que estão empregados ainda falar assim: o meu serviço está seguro, nem trabalho vai ter a não ser nesses que passou a Covid.
Vocês não perceberam que o dia de sábado é profanado para não se vir em festa, mas eu vou trazer. Mas aqueles que estão dentro dessa igreja agora estão livres da fome, da praga, da destruição, para saber que eu sou Deus. Esse dia marcou a minha ira, se acendeu sobre essa terra e esse mundo, diz o Senhor. Até aqui, em nome de Jesus. Ó Deus querido, neste momento, que a tua boca santa pegue no evangelista Daniel, pastor Hernani, a irmã Manuela e o pastor Simão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir no livro de Mateus capítulo 1, versículo 18, nascimento de Jesus, até o versículo 12, não, o 18 até o versículo 25, o capítulo 1, primeiro capítulo, e o versículo 2, o capítulo 2, versículo 12, perdoa. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntar, achou-se concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-lo secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo ao Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor para o profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará um filho, e chamará-o pelo nome de Emanuel, que traduzindo Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz o teu filho, o primogênito, pôs o nome de Jesus. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo de Herodes, do rei Herodes, eis uns magos vieram do Oriente de Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Dizendo: Onde está aquele que é nascido? Né? O rei de Herodes, ouvindo isso, perturbou-se todo Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes do sacerdote e o escriba do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E ele dissera: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de nenhum modo nenhum eis menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamado secretamente aos magos, inquiriu exatamente dele acerca do tempo que a estrela lhe aparecerá. E vindos em Belém, disse: Ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até chegando se esteve e deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino, a Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas de ouro, incenso e mirra. E o último versículo. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, participaram para a sua terra por outro caminho. Até aqui. Muitos, não pastor Helena nem pastor Simão, não estou julgando ninguém. Todo mundo só fala que Jesus nasceu e a mãe dele é ventre virgem,
pelo Espírito de Deus. E José, seu pai, o anjo apareceu. Deixa eu falar com vocês. Escrito. A igreja aqui só tem prudente. Só um momento. Jesus, ele foi uma criança. E nós somos, hoje, homens e mulheres, mas nós fomos crianças. Nós temos que entender o seguinte. Ele já era uma criança sob o nome de Jesus Deus. Ele não teve pecado, ele não teve contenda, ele não teve nada. Mas vocês têm que entender que ele nasceu um menino santo, o próprio Deus nasceu dentro da barriga de Maria. E quando aquele menino nasceu na barriga de Maria, o próprio Deus caminhava sobre carne e osso sobre a terra e até hoje caminha. Porque fala com um ser humano assim, eu tenho um filho, eu sei que eu passo, ele está também no meio, não vou tirar ele. Eu sei que estou falando, o Espírito Santo está guiando as palavras. Pega para mim um saco de areia e não pega. Igual aqui em Bom Jesus tem festa, se no parque de exposição tá indo. Aí fala, pega um saco de areia aqui e carrega para mim, tem no carro, não pega. Preguiçoso e preguiçosa. Muita gente confunde esse nascimento como pesadelo. Não é pesadelo, é glória, glória, glória. Porque se não nascesse, não teria salvação sobre a terra. E quem não quer ser salvo? Aqueles que abominam o pecado e abominam as coisas que vêm de Deus, que é pecado, transgressões, iniquidade, tudo isso. Mas eu vim te dizer o seguinte, sobre o reinado de Herodes, ele mandou magos sim que viessem sobre Jesus para ver que luz é essa sobre toda a terra que se acendeu pelo nascimento do rei. E muitos se assustaram porque queriam adorar aquela estrela que lá do alto dos céus, como agora, lá onde é que Deus mora, até que a terra, uma luz no Belém da Judéia, começaram a apaziguar e começaram a se resplandecer, e muitos viram como uma estrela que caiu um meteoro. Mas eu vim te dizer, esse que está vivo, que nasceu sobre os céus e a terra e subiu nas nuvens, ele está voltando. Muitos que estão mais velhos, ou até mesmo com pesadelos na vida, eles já lutaram para que adquirisse a salvação até o final da vida, mas muitos não vão conseguir. Por que, evangelizam? Porque não se esforçam para fazer a obra de Deus. Muitos acham que a obra de Deus é como a geladeira do supermercado. Só ficam frios dentro da igreja. Mas Deus é um Deus de fogo. A geladeira simplesmente está tudo ali, está pescoço de galinha, etc, pescoço de pera e tudo. Aí põe a mão ali e fala, tá frio, vou pôr a mão aqui de novo. Você que não põe a mão na obra de Deus, vai servir a Deus não, para você ver o que acontece. A oportunidade está batendo na sua porta. Abre ela e deixa Jesus entrar. Porque você, nessa madrugada, Deus me mostra que a terra vai negar Jesus de uma forma dormindo e não pode passar nem no coração. Vai começar a falar, eu não quero servir a Jesus, mas simplesmente eu vou pôr na minha boca, eu quero e nós queremos servir a Jesus. Você deve pensar que Jesus não olha o seu coração dormindo, por que ele não olha a areia? Porque acordado você faz as coisas de errado, por que não dormindo? E ele vai vir, como ladrão, devagarzinho, ele e os anjos dele. E vai vasculhar o que passa no seu coração com o sentimento seu, mesmo ainda que durma. Porque se você negar ele hoje, para amanhã, ele vai te negar no último dia. Porque eu vim te dizer, é um menino, depois se tornou um jovem, mas agora ele é Salvador, ele é o próprio Pai Deus, Filho que salva a nação. Amém? Como diz no versículo 21, do capítulo 1. E dará à luz o filho, chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará o teu povo dos teus pecados. Ele tem poder de perdoar pecado mesmo. Eu falo, prego e peço que ele perdoe meus pecados. Vocês devem revelar, pastor Nenhum, pastor Simão. Ele do alto céu, ele se assenta no teu trono. Mas eu vim te dizer um negócio. Você acha que ele gosta de coisas erradas que você faz? O Rei Jesus? Não.
Se ele se assentou, porque ele venceu na vida. E se ele venceu na vida, ele tem a chave do inferno, sim, mas ele salva. Se nós partimos de uma hora para outra, abre o paraíso, lugar que não é tormento, ele nos julga rapidamente e abre as comportas e fomos para o céu. Ou você está achando que Jesus simplesmente vai esperar o mundo acabar para um por um ficar julgando? Ele julga, morreu ou julgou. Deus te ampara. Todos os dias eu estou aqui. Um dia sim, um dia não. É quase todo dia. Passou todo dia. Dia sim, dia não. No YouTube, está no Facebook, tudo que tem lugar. O pastor Hernando está na obra também. Quase todo dia, ou todo dia. Você tem que ver que nós gastamos água, luz, gás, lenha, sapato, meia, sabonete, sabão em pó, luz, tudo isso. Nós não nos importamos. Mas Deus manda te avisar que agora Ele se importa com isso tudo que nós estamos gastando na obra. Porque se vocês do outro lado não der o que a gente estiver ouvindo, Ele vai nos dar um jeito que você menos espera. E aonde até mesmo nós não sabemos de onde que vai sair, mas Ele faz. Porque Ele tira água da rocha, ainda que a rocha seja seca, mas Ele faz minar água. No versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará um filho, chama-lo-á por nome de Emanuel, traduzindo Deus conosco. Se nós clamamos a Jesus, Ele é o Deus conosco. Mas por que não serviria Jesus? Porque você está sonolentamente com preguiça. Eu posso falar, o pastor Hernando mais ele, o pastor Simão mais ele também. Eu já tenho 24 anos, que vem para 25 anos de evangelho. Já é bordas de ouro. Mas eu vim te dizer, a mãe dele, se você não sabe, mas você não vir disputar comigo nada, nem com o pastor nem com o pastor Simão, ela fala conosco. Fala. Ela fala conosco, porque vocês adoram demais o nome dela. Ela fala conosco. Você sofrer direitinho na vida, trabalhar e levar a obra direitinho, ela conversa contigo uma vez. Mas se você não souber conversar com ela, ela te mata. Na hora. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 10. Vendo a estrela alegrar-se muito com a grande alegria. Quando a estrela brilhou sobre o céu e a luz em cima do menino Jesus, até quem estava numa gangue, como se fosse, alguns estavam em pecado, estava simplesmente surpreendido. É a mesma coisa com a estrela cair lá do céu e em uma forma de cruz a luz do menino aparecer. E foram adorar. E o rei Herodes se incomodou com isso. Cadê os meus servos? Cadê meus sacerdotes? Cadê todo mundo? Está todo mundo e todo mundo gritando. Vamos adorar o menino Jesus. Eles são simples, velho. E o 25. E não conheceu até que deu a luz do seu filho, e pôs o nome de Jesus. E nasceu. Ela não teve pecado, nem vai ter. E nunca vai pecar. Mas bendito seja o ventre de Maria, que deu a luz ao filho primogênito, que é Jesus. Mas eu vim te dizer, eu vou ler o último aqui, que é o versículo 12. E sendo por divina revelação avisado em sonhos que não voltasse para junto de Herodes, partindo dali por terra por outro caminho. Eles foram adorar porque eles são simples, mas Herodes não quis que saísse da presença dele, que era o rei Herodes. Mas mesma coisa, ainda que nós não estamos vendo ou vendo Jesus, nós estamos pregando a palavra, visitando a casa do Senhor, fazendo a obra, nós estamos buscando o caminho dele, ele nos mostra o caminho. Porque Deus te ensinando a buscar o caminho dele, que quer dizer essa noite, para que você siga o caminho dele. Porque se você aprender o caminho dele, ele vai te salvar. Ele te salva, ele te liberta, ele contempla o seu sofrimento. Ele contempla a sua luta, ele quer te dar a vitória. Porque ele tarda, mas não falha, ainda que demore. Mas Jesus não falha, não vai falhar. Ele jamais cometerá algo, delito, te julgando sobre a terra. Mas tem dois pecados que não pode. Um é falar palavra loucos, você é tipo assim, louco demais. Você tem que falar louco por Jesus. E blasfemar contra o Espírito Santo. Contra essas duas coisas não tem salvação. Amém? Até aqui em nome de Jesus. Aleluia. Só amanhã. Esse povo chegou ali, tá?
Pastor Simão. Aleluias. E a revelação está aqui mesmo, em nome de Jesus. Esperar a irmã Manuela chegar. Eu vou terminar o culto aqui em nome de Jesus. Eu amo precioso, pastor irmã Manuela, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Labaia, sevre, canta, labassuia. Pode ser, irmão Manuel. Eu estou terminando o culto aqui, tá? Se quiser de oração, você pede nós, tá? Em nome de Jesus. Vamos terminar o culto. Decanta, labassuia, andarai. O decanta lá, Jesus. Orianda, labachai, abassúbia. Aleluia. Jesus Cristo Nazareno, neste momento de graça, nós terminamos o culto agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, é o Deus Jeová, Javé, é o Rei Jesus e é o Espírito dos anjos serafim e querubins. Que todos venham em paz, em nome de Jesus. Vamos pedir a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está terminado em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, né? Como é que tá? Tá joia? Pode ser, aí, já vai chamando de pastor, Emanuel. Que bom aí. Tá vendo, né? O criador tá chamando palavra, tá vendo, né? Já ia falar, pastor Emanuel, tá vendo, né? Chamado, tá vendo, né? É mesmo. Chamado isso, tá vendo, né? Isso é sinal pro criador que é na obra, ó. É na obra.